A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Então, vim aqui hoje vim aqui para falar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã, que fica lá em Gálatas 1. Eu vou ler alguns versículos só, para falar o que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã, para nossas vidas. Lá no versículo 4 fala assim: Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar desse mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Esse versículo me fez pensar. São coisas tão pequenas que eu reclamo, são coisas tão pequenas que não são necessárias a gente perder o nosso tempo reclamando. Porque reclamar é conosco, né? Reclamar a gente sabe bem, né? E não vale a pena. Existem tantas coisas maiores por detrás das nossas próprias vontades. São tantas coisas. Lá no 4 fala assim: admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas. Aí lá no 7, parte B, fala assim: estão sendo perturbados por aqueles que distorcem de propósito as boas novas de Cristo. Então, as boas novas de Cristo é a mensagem que a Bíblia, a palavra que ele nos ensina, né? Só que realmente existem pessoas. Quantas vezes você não já ouviu falar assim: ah, aquela dali é crente, aquele ali é crente e está fazendo isso? Porque quando nós decidimos ser filhos, né? Servos, filhos do papai, as pessoas já não olham mais para nós, porque não sou mais eu, Cristo vive em mim. E as pessoas, elas sabem disso, mesmo sem seguir a Cristo, porque qualquer coisa que eu faça de errado, as pessoas vão me apontar como sendo uma serva do Senhor. Então as pessoas sabem, porque as nossas atitudes, elas são obrigadas sim a mudar, porque a gente não vai continuar fazendo a mesma coisa, porque o Espírito Santo ele nos constrange. Oh, como nos constrange, como é maravilhoso ser constrangido pelo Espírito Santo, porque é assim que nós aprendemos como devemos estar na presença dele. Não adianta continuar da mesma maneira, a gente nem consegue. O brilho do Espírito Santo, ele nos transforma, nos deixa totalmente diferentes. Graças a Deus por isso. Lá no 10, fala assim, ó: acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria servo de Deus, servo de Cristo. Então, assim, para de tentar agradar o ser humano. Mas tá aqui a base de como devemos ser. Claro que nós devemos respeito ao nosso pastor, ao nosso gerente, ao nosso coordenador, da nossa família, enfim, isso está escrito aqui. Mas se Deus mandar você talvez largar tudo agora e ir para um outro lugar, porque lá é o teu chamado, e com certeza isso não vai agradar o ser humano. Mas eu vim aqui, eu fui chamada para agradar o ser humano ou para agradar a Cristo. É isso que está falando aqui. Ei, eu e você fomos chamados para agradar ao Pai, não para agradar ao homem. Então pare de tentar agradar o homem. O homem é pecador, o homem é falho, como eu e você. Nós somos, a nossa natureza é pecaminosa. É por isso que nós fomos chamados para agradar a Ele, porque Ele é santo. Santo, santo, só Ele. Eu vou errar. Eu erro todos os dias e peço perdão a Ele. E glória a Deus, Ele sempre está nos perdoando, porque Ele é assim.
misericordioso, maravilhoso, nos ensina a cada dia e não quer desistir de nos ensinar. Ele quer nos ensinar a sermos quem fomos chamados para ser. Porque aqui no 15 fala assim, ó, contudo, ainda antes de eu nascer, porque ó, lá no 13 fala assim, ó, você sabe como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência as igrejas. Isso é Paulo falando. Quantas vezes, eu não sei, eu não fui criada em berço evangélico e eu realmente sempre apontava, pelo amor de Deus, isso porque é crente, e aí toma atitudes assim, desse jeito. Todo mundo é assim, a gente sempre escuta as mesmas coisas. Cabe a mim fazer a diferença, porque depende de mim. Eu estou aqui numa escola para a eternidade. E eu não sei se a minha eternidade vai ser com o Senhor ou sem o Senhor. Depende de mim, depende das minhas atitudes. As minhas atitudes aqui me aproximam ou me afastam dele na eternidade. É assim, o caminho é esse, não tem jeito, não existe outra alternativa, não existe outra possibilidade. Depende de mim, depende de você, depende somente de nós. Lá no 15 fala assim, ó, contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Então, você, eu, nós fomos escolhidos pelo Pai antes da formação do mundo, antes da gente estar no ventre materno, antes. O Senhor já planejava a minha e a sua existência. Assim como uma vez eu ouvi, o microfone, já falei várias vezes, ele foi feito, ele foi criado para amplificar a nossa voz. Por mais que o homem tente falar que não, tente inventar outras coisas, tente talvez, sei lá, colocar uma caneta na ponta, não sei, trocar de nome, mas a função dele, quando o Criador criou, foi para isso, para amplificar a nossa voz. Não existe outra coisa, outra característica desse objeto. Quando Deus te criou, me criou, ele já sabia para que seria o propósito, já sabia, ele já sabia. O homem pode até falar que não, você, eu, podemos até fazer outras escolhas, mas o Senhor, ele já sabia para quê. E eu sei que chega um momento em que nós temos um encontro com ele, e aí não tem como não fazer o nosso chamado. Fala assim, ó, foi do agrado dele revelar seu filho a mim, para que eu anunciasse aos gentios. Então, assim, Deus, ele foi do agrado dele revelar o seu filho a nós, para que nós anunciássemos a palavra do Senhor, o amor que ele representa. Nós não fomos chamados para ficar sentadinho no banco. Ai, eu não sei fazer, eu não sei falar. Mas quem fala não sou eu, é ele que fala através de mim, através de você. É ele que fala através de nós. Não sou eu que falo, não é você que fala, é ele que fala através de nós. É só fazer o que ele já mandou ser feito através da nossa vida. E aí, só para finalizar, aqui no 21, no 22, no 23, fala assim, ó. Sabiam apenas o que as pessoas diziam. Aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir. Isso aqui era o que as pessoas, por onde ele foi, por onde Paulo foi, que não os conhecia pessoalmente, mas já ouviram falar que Paulo estava anunciando, que um dia ele foi perseguidor das pessoas que servem a Cristo, né? Não é diferente na nossa vida. Nós não fomos chamados para ficar sentadinho. Nós não fomos chamados para agradar pai, para agradar mãe. Nós temos que honrá-los. É diferente. Nós não fomos chamados para agradar marido, agradar esposa. Nós temos que honrá-los, que amá-los, que respeitá-los. Mas nós fomos chamados para agradar ao Senhor. O nosso chamado é esse.
Não se preocupe com o que as pessoas dizem ao seu respeito, ao nosso respeito. Não se preocupe com o que o teu colega de trabalho acha de você. Continue fazendo com perfeição aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Continue fazendo com perfeição aquilo que o seu pai te chamou para fazer. Continue fazendo com perfeição, anunciando as boas novas, porque vale a pena. Vale a pena cumprir o propósito que o Senhor nos chamou para fazer. E a recompensa é tudo que Ele tem feito. Eu tenho vivido experiências extraordinárias ao lado do Senhor. Ouvir a voz dEle. Saber exatamente que direção tomar, porque Ele nos orienta. Parar. Opa, peraí. Essa decisão não pode ser minha. Eu preciso perguntar primeiro ao Pai o que Ele quer que eu faça. Que eu pare, que eu vá, que eu faça. E são as pequenas coisas, são os mínimos detalhes. Nós precisamos entender os mínimos detalhes. É assim, são os mínimos detalhes. São os mínimos detalhes. Não existe outra coisa. Eu acho que vocês viram aí que meu filho apareceu no vídeo. Mas assim, irmãos, é isso. Papai te chamou e Ele precisa de você para que algo diferente aconteça. Acredite, você é capaz. Eu estava conversando para finalizar com uma amiga esses dias, a Taninha do meu trabalho. E aí eu falei para ela, nossa, você me conheceu, eu trabalho aqui há 10 anos e eu era extremamente mesmo tímida. Eu preferia na época de colégio tirar 0 do que ir lá na frente apresentar um trabalho, porque eu era extremamente tímida, muito tímida. Mas o Senhor, Ele sabe, porque eu e você fomos chamados, Ele sabe exatamente qual é a minha e a sua função. E o Senhor me colocou onde eu trabalho hoje. E ali eu comecei como digitadora, depois fui a líder do centro de imagem. E quando eu fui a líder, pacientes, tinha que falar com pacientes, tinha que falar que o médico teve algum problema e que não poderia ir, tinham, sei lá, 20, 30 pessoas. E eu sempre, porque comigo, pelo menos, eu sempre sinto meu rosto queimar, né? Quando eu tô com vergonha de alguma coisa, e aí fica vermelhinho, né? Mas foi uma escola para mim. Depois eu fui ser secretária dos médicos, depois eu fui à supervisão administrativa, enfim. E eu sempre tinha que falar com as pessoas. E quando eu tive um reencontro com o Deus, né? Que eu acredito que tenha sido o primeiro encontro verdadeiro, né? Porque quando a gente realmente se encontra com Ele, a gente não se afasta. Olha só o que fala aqui na palavra do Senhor, porque eu acho que eu já li, né? O 6 fala assim, admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daqueles que o chamou para si por meio da graça. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas. Porque se Ele deu o seu único filho por mim e por você, como que a gente tem coragem de seguir outro caminho? Não tem como, não existe essa possibilidade. Então, quando o encontro realmente acontece, a gente só quer fazer aquilo que agrada, que é ler a palavra, aquilo que nos aproxima do Senhor. Porque não tem como servir a 2 senhores. A palavra nos ensina isso. Porque há de agradar um e magoar o outro, né? Então é isso. É uma escola. O que você está passando hoje, pode ter certeza de que é uma escola. Talvez você ainda não chegou aonde o Senhor já disse que você chegaria. O Senhor já me disse que eu chegaria em um lugar que aos meus olhos é impossível. Mas eu não fui chamada para entender. Eu fui chamada para acreditar e para obedecer. Você foi chamada para acreditar e para obedecer. Então só faça o que Ele já mandou você fazer. Porque não tem nem porquê fazer de maneira diferente. Porque se Ele me criou, se Ele me formou, se Ele me fez, e Ele sabia por que eu fui criada, eu tenho somente que obedecer a Ele, acreditar naquilo que Ele já me orientou a fazer.
Então, aquilo ali para mim foi uma escola, terminando, finalizando. E eu comecei ao ministério da Semeru. Nós temos um ministério onde nós trabalhamos. E que ministério? Ministério que representa resgate na minha vida. Em um momento em que eu estava totalmente perdida, porque a palavra do Senhor também nos ensina que aquele que está em cima do muro está fora. E o Senhor tem vontade de vomitar. Já imaginou o Senhor tendo vontade de vomitar a minha vida? Que coisa! Eu acho que não tem nem palavra para descrever isso. Então entenda bem, você foi chamado por Ele, para Ele, somente por Ele, para Ele. Você não foi chamado para agradar a sua mãe, não foi chamado para agradar a mim, não foi chamado para agradar ninguém. Foi chamado para agradar ao Senhor. Lógico que precisa honrar, lógico que a palavra nos ensina a amar. Isso aí é indiscutível. Deixa eu finalizar, porque hoje eu estou me alongando demais. E aí, eu comecei a ter oportunidades ali, nesse ministério. Com toda a dificuldade ainda, porque por ser muito tímida, quando somos muito tímidos, mesmo sabendo o conteúdo, é difícil de conseguir expressar, por causa da timidez. E só o Senhor poderia. Não significa que eu não sou tímida ainda, mas dos 100% que eu era, dos 200% que eu era, acredito eu que o Senhor já tenha tirado bastante coisa disso. E eu tenho conseguido fazer o que Ele me chamou para fazer, que é anunciar as boas novas. Você foi chamado para isso, para anunciar as boas novas, independente do restante do projeto do Senhor, dos planos do Senhor na sua vida. Nós fomos chamados para anunciar as boas novas. Paizinho, Ele é o teu paizinho. Só faça, não tenha medo de onde o Senhor, Ele quer te colocar para que você venha crescer, para que você venha um dia ensinar aquilo que Ele já está te ensinando. Obedeça, acredite, vale a pena. É recompensador quando você se torna discípulo, quando você vai discipular uma pessoa, e não é de um dia para o outro, mas vale a pena, porque são pequenas atitudes, pequenas palavras ditas por elas, pequenas coisas, orações, pequenas coisas. E quando você se torna um discipulado, você precisa se tornar um amigo, porque essa pessoa só vai aprender vendo o que você está fazendo, vendo o que você faz quando está dirigindo e alguém passa na tua frente, quase bate. Qual é a tua atitude? Tua atitude é xingar ou tua atitude é respirar fundo? Quando, não sei, quando acontece alguma coisa, quando você é maltratado, no atendimento, talvez, qual é a tua atitude? Qual é a tua atitude no teu dia a dia? É isso que é o verdadeiro discipulado. E quando você precisa discipular alguém, essa pessoa precisa se aproximar de ti, você se torna amigo dessa pessoa. Não existe como discipular alguém de maneira diferente, à distância. É quase que impossível. Eu ainda não tive essa experiência e não sei se é possível, mas acredite no que você foi chamado, acredite, tenha certeza, você foi chamado por Ele, para Ele, por Ele, para Ele, como fala em Filipenses 1:19, se eu não me engano, 16 ou 19. Nós fomos chamados por Ele, para Ele. Se é para Ele, é para Ele. Tudo é para Ele. Acredite, tudo é para Ele. Comece somente a fazer o que Ele te chamou para fazer. Assim como Ele me resgatou. Eu tenho certeza de que Ele vai resgatar outras pessoas através da minha vida, porque as minhas experiências servem para que eu possa curar alguém. Eu sou curada para curar. Você é curado para curar. Então se permita ser curado. Se permita. Não é fácil. Não é fácil. Mas através das nossas experiências a gente consegue ajudar outras pessoas. Isso não é soberba. Isso é a realidade. O Senhor nos ensina para que nós possamos ensinar outras pessoas aquilo que Ele já está nos ensinando. Já prolonguei demais e eu já não estou conseguindo. A última coisa. Ontem eu passei uma manhã extraordinária com o Senhor. Maravilhosa, magnífica. Com o meu filho,
eu tenho filho, como vocês viram no vídeo que passou aqui. E dia 16 agora nós fazemos, o Senhor me deu ele de presente no dia do meu aniversário, né? Fazemos aniversário, vai fazer 11 anos, dia 16. E realmente ele foi e é o meu melhor presente. E ontem nós estávamos ali na piscina e, enfim, ele desceu e tal, e eu fiquei ali em cima, meditando, conversando com o Senhor, palestrando com ele, fora já da piscina. E coloquei cloro, né? Um pozinho que tem pra piscina ali, não sei se é cloro o nome. E que a sujeira começa a descer e a água fica toda limpinha. E o Senhor começou a palestrar comigo em relação a isso. Que às vezes é isso que acontece, o Senhor precisa colocar em nós algo para que as sujeiras desçam e Ele consiga retirar tudo dali. Nunca ficaremos 100% limpos, aquela água não ficou 100% limpa, mas aquilo só pôde acontecer porque um produto foi colocado e porque a água precisou ficar um pouco parada. E aí a água parada, a sujeira desce. E dessa maneira a gente consegue limpar. Se não for limpa, fica visível, porque a água fica muito branquinha. Se não for retirada a sujeira, fica visível. Todos conseguem enxergar. Então, essa sujeira nossa, nós precisamos fazer algo. Que é ler jejuar, que é orar, que é fazer propósito, que é nos alimentar da palavra de Deus. É permitir com que Ele permaneça, porque o Espírito Santo ele permanece em nós. E essa água ela precisa permanecer limpinha para que nós possamos enxergar essa sujeira e pegar o produto certo para que isso aconteça. Então existe a maneira certa disso acontecer. Se você ainda não sabe como é, pergunta para o Pai, Ele vai te ensinar. Pare de tentar deduzir para que você foi formado. Você tem acesso, livre acesso ao teu Criador. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ter livre acesso ao teu Criador. Isso significa que você pode perguntar para quem te criou o porquê você foi criado. É muito mais fácil. Nós temos a Bíblia, né? Que não é um manual, mas podemos ler e com certeza ter bastante informações. Quem é que compra um carro e vai ler um manual? Quem é que compra uma televisão e vai ler um manual? Não lê, gente. Nem lê manual. Então, a Bíblia, na verdade, ela não é um manual. Ela é, como uma amiga minha, Vivi, uma vez trazendo a palavra, falou, ela é o GPS. O GPS de acesso ao caminho, que é o Senhor, que é a verdade, que é a vida. Então, você tem acesso ao teu Criador. Pergunta a Ele o que fazer. Qualquer situação, pergunte a Ele, Ele vai te falar. Pai, eu não aguento mais o meu casamento. Ele vai te instruir o que fazer, Ele vai te dar discernimento, Ele vai te dar a estratégia necessária. Comece a perguntar para Ele, Pai, qual é, o que eu posso fazer para que isso mude? O que eu posso fazer, Senhor, para parar de ser humilhada dessa maneira? O que eu posso fazer, Senhor, aqui e ali? Pergunta para Ele, Ele vai te instruir. Ele vai te instruir. E com todo amor possível e imaginável. Ele gosta disso, Ele tem prazer em nos ensinar. Talvez você possa pedir a opinião de um amigo e esse amigo possa não estar num dia bem, pode estar de TPM. TPM tudo irrita. Pode te responder de uma maneira torta, né? Mas o Senhor não tem TPM, o Senhor Ele está sempre disposto a te ajudar. Mas o Senhor é amor, mas também é fogo consumidor. O amor, tudo que a gente planta, a gente colhe, não tem como plantar feijão e colher arroz, é impossível. Tem as nossas atitudes também. Então, deixa eu finalizar aqui, hoje o vídeo ficou grande demais, mas eu vim aqui só para falar que Deus, Ele é amor. Deus, Ele te ama do jeito que você é.
Então, vende a mim como estás. Comece a se permitir, permita que o Senhor faça o que é preciso fazer através da tua vida. Ai, Ju, você não sabe como está a minha vida, porque eu ainda bebo, eu ainda fumo, eu ainda. Não tem problema. Venha como você está. Isso é somente o Senhor que vai começar a mudar, a transformar, a libertar. Sozinho você não vai conseguir, não vai. O ser humano, ele é falho. Eu sou falha, nós temos coração enganoso, a palavra nos ensina assim. Mas o Senhor não, ele é perfeito, ele é agradável, ele é maravilhoso. Venha como estás. Pode ter certeza de que algo diferente, uma transformação, o Senhor vai começar a fazer na tua vida e através da tua vida também, na vida das outras pessoas que te cercam, da tua família, do teu marido, da tua parentela, do teu filho, do teu vizinho, da tua vizinha, do teu patrão. Ele quer você, ele escolheu você, ele decidiu fazer através da sua vida. Então, permita, somente permita. Amém? Que o Senhor possa te dar um feriado abençoado, que o seu feriado possa ser maravilhoso, que você possa ter um dia tranquilo na presença do Senhor, do Pai. Você já fez a sua oração devocional? Você precisa fazer sua devocional todos os dias. Isso nos aproxima dele. Pega a palavra, abre, vai ler. Ai, eu não entendo nada. Leia de novo, mas eu continuo não entendendo. Leia de novo, mas antes de começar a ler, ore. Espírito Santo, abra a minha mente. Espírito Santo, abra a minha visão. Espírito Santo, eu quero entender a tua palavra. Pai, me ajude a entender. Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar. Como a nossa líder fala, a Sandra, do ministério lá onde eu trabalho, ela fala que a Bíblia é o único livro onde o autor, né, ele está conosco o tempo todo, nos ensinando, nos explicando exatamente o que ele quer dizer. E é verdade. Esteja disponível para ele. Somente isso, esteja disponível. Ele vai fazer. Amém? Fique com Deus, que o seu dia possa ser abençoado. Senhor, eu quero te entregar cada pessoa, Senhor, aonde a minha voz vai alcançar. Que não seja, Senhor, a Juliana, que as pessoas consigam realmente fechar os olhos, Senhor, e escutar, Pai, o que o Senhor precisou falar conosco nessa manhã. Paizinho, muito obrigada por tudo. Muito obrigada, Senhor, pela paciência conosco. Muito obrigada pelo seu amor conosco, Pai. Muito obrigada por ser um Pai extraordinário. Muito obrigada por tudo. Permaneça conosco, permaneça nos conduzindo, permaneça nos ensinando, permaneça, Pai. Permaneça ao nosso lado, Senhor, cuidando, zelando de cada um de nós. A nossa casa pertence a Ti. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, que o nosso dia seja um dia abençoado e que nós possamos, Senhor, ter experiências novas no dia de hoje. Nos permita, Pai, ter experiências novas no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Fica com Deus.